Olá, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estarem aí ouvindo este áudio, recebendo esta palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, no seu coração. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Olha o que está escrito no livro de Juízes, capítulo 7, diz assim: Jerubbaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele, se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arode, o acampamento dos midianitas. Ficava no vale do lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie ao povo o seguinte: quem tiver com medo, que saia do monte Gilboá e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram. 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda há gente demais. Leve todos até as águas, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram água nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas estes ficaram com toda a comida e todas as cornetas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Veja, meus amados e queridos irmãos, a diferença que faz quando Deus está na nossa vida. Quando Deus está na nossa vida, irmão, minha irmã, você pode ser a minoria, materialmente falando, fisicamente, mas quando Deus está no negócio, quando Deus está na nossa vida, irmãos, nós vencemos, nós somos a maioria. Nós vamos olhar aqui para a batalha de Gideão contra os midianitas.
E nós vamos ver que Deus era com Gideão. E Gideão, ele tinha muitos soldados. A Bíblia vai dizer que primeiro 22.000 voltaram, depois sobraram 10.000, quer dizer, então Gideão tinha 33.000 soldados. É muita gente. 33.000 é muita gente. E certamente que Gideão iria vencer aquela batalha com 33.000 soldados. Mas se Gideão vencesse aquela batalha, se fosse muito fácil, o que acontece quando nós achamos que é muito fácil? Quando nós achamos que é fácil, nós nos achamos os bambambam. Quando a gente acha muito fácil, a gente se acha bom, a gente se acha esperto, a gente se acha inteligente, a gente se acha forte, a gente se acha capaz. E certamente, meus irmãos, se Gideão lutasse com esse número de soldados a seu favor, iria ser muito fácil. E eles iriam ficar com um gostinho de fortes, de valentes, de superiores. E não. Deus, ele não queria que isso acontecesse. Deus, ele queria que o seu povo entendesse, que Gideão e seu povo compreendesse que era Deus que estava levantando Gideão para aquela batalha. Era Deus que estava com ele. Então Deus pede para Gideão: Gideão, tem muita gente aí, Gideão. Tem muita gente aí, Gideão. Vamos diminuir isso aí, Gideão. Eu quero que tu vá com pouca, com muito menos do que isso, Gideão. Porque eu quero, Gideão, que você veja que eu sou contigo. Eu quero que você veja, Gideão, que eu sou Deus da sua vida. Eu sou Deus da sua casa. Eu sou Deus e não falho. E aí, meus irmãos, Deus começa a tirar, a separar. Primeiro Deus diz: Gideão, tira os medrosos. 22.000 foram embora. 22.000, irmãos. É muita gente medrosa. É mais do que a metade. Eles eram em 33.000. 22.000 estavam com medo. 22.000 tinham medo. E aonde há medo, irmãos, Deus não opera. Aonde há medo, irmãos, Deus não age. Não age. Deus não age aonde há medo. O medroso, ele se limita. O medroso, ele mete os pés pelas mãos. O medroso, ele se entrega rápido, fácil. O medroso não enxerga aquilo que os outros enxergam.
Lembram quando os espias espiaram a terra prometida? Quando eles voltaram de lá e começaram a prestar o relatório do que eles tinham visto, eles prestaram relatório assim: aquela terra é dominada por gigantes, é dominada por homens enormes, nós somos como gafanhotos para eles, eles vão nos devorar, eles vão nos destruir, eles vão acabar com nós. Mas Caleb, levantou-se e disse: epa, peraí. Aquela é a terra que Deus vai nos dar. A terra é boa, a terra é frutífera, a terra mana leite e mel, e Deus está conosco. Então tinha um espírito diferente. Tinha um espírito diferente. Por causa daquele que tinha um espírito diferente, o povo continuou e marchou até a terra prometida. Entrou nela e dominou ela. Porque havia naquele coragem. Havia naquele coragem, havia naquele ânimo. Agora Gideão tem 33 mil homens, mas 22 deles são homens medrosos, são homens covardes, são homens temerosos. E com homens assim Deus não faz a obra. Com homens assim Deus não dá vitória. Com homens assim não tem bênção, não tem vitória, não tem conquista, não tem batalha ganha, não, irmãos. Não. Deus precisa de homens valentes. Deus precisa de homens corajosos, destemidos, de homens que enxerguem que Deus é capaz de lhes dar a vitória. Sobraram 10 mil, mas 10 mil ainda Deus achava muito. E aí Deus separa lá os que se curvam para tomar água dos que lambem a água. E há um grupo menor que se curva lá para beber a água. E do número menor, 300 homens, Deus diz: é com esses, Gideão. De 22 mil para 300, é muita diferença. É muita diferença, irmãos. Começar com 300 e daqui a pouco 350, 250, tudo bem, mas começar com 33 mil homens e parar com 300 é menos que 10% daquilo que ele tinha. E Deus diz para ele: Gideão, é com esses 300. Gideão, é com esses 300 homens. É com esses 300, Gideões. É com esses 300, Gideão, que eu vou vencer, que nós vamos te dar a vitória. Que tu vai vencer, que eu vou te dar a vitória. É com esse número menor. Agora, olhando para Gideão e os 300, você iria dizer:
só por Deus. E é exatamente aí, meus irmãos, que Deus gosta de agir. É exatamente aqui, meus irmãos, nesse ponto que eu quero chegar. Quando você diz na sua vida que é só Deus, é aí que Deus gosta de agir, é aí que Deus vai agir, irmãos. Eram só 300, mas eram 300 agora corajosos, eram 300 agora valentes, eram 300 destemidos. É assim que nós precisamos ser, irmãos. Não te importa com a quantidade. Deus não se importa com a quantidade. Deus se importa com a qualidade. Não adianta ter 33 mil homens e dentre esses 33 mil serem medrosos, tímidos, desacreditados no Senhor, fé pequena, visão pequena. Não adianta. Gideão foi para a batalha com 300. Gideão abriu mão. Deus tirou os medrosos, Deus tirou os tímidos. Deus tirou os que não tinham esperança, os que não tinham fé, os que não estavam vendo, os que não estavam enxergando. E Deus deu a vitória para Gideão, com aqueles que confiavam no Senhor, com aqueles que confiavam em Deus, com aqueles que estavam com coragem. E por que eu afirmo, irmãos, que eles tinham coragem? Porque ter coragem com 33 mil homens era fácil. Era fácil. Agora, quando de 33 mil você olha e tem 300, e você que ainda permanecer, ainda querer continuar, é porque havia aí muita coragem. Muita coragem. Nesta manhã, eu desejo a você, meu irmão, desejo a você, meu amigo, que você tenha muita coragem, que você levante a sua cabeça, que você não olhe para a circunstância, não te preocupa se você é o menor, não te preocupa se você tem desvantagens na sua vida, porque na verdade nós nunca somos menores e nunca estamos em desvantagem quando Deus está conosco. Eu cito Davi. Davi venceu um gigante. E eu profetizo nesta manhã que você também vai vencer. Que os gigantes da sua vida caiam por terra. Que os midianitas da sua vida sejam derrotados pelo poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Deus é com você. Levante a sua cabeça e tenha coragem. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã e declaro coragem, ânimo, força. E declaro, meu Deus, que este meu irmão, que esta minha irmã, sem dúvida nenhuma, vencerá essa luta, esta batalha, porque o Senhor está na vida dele, está na vida dela. Que esse meu irmão, esta minha irmã, tome posse desta palavra e seja nesta manhã encorajado a levantar a cabeça e a dizer: eu vou vencer, porque maior é aquele que está comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.